Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos felizes por esse domingo, estarmos aqui na presença de Deus e para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Acredito que você chegou aqui, rompeu uma grande barreira, que foi essa de estar na presença do Senhor nessa noite, com tanta chuva, tantos problemas, tantas situações, mas você veio para cá, você veio para cultuar, veio para entregar ao Senhor tudo aquilo que você tem para entregar. Acredito que essa é uma noite em que nós abrimos o nosso coração, em que nós falamos com Deus e Deus fala conosco através do seu Espírito Santo. Amém? Nós entramos em um outro processo agora de pregações, né? E depois do mundo de cabeça para baixo aí das coisas que acontecem, né? O reino de ponta cabeça. Então nós tivemos uma série de pregações a respeito disso. O pastor deu introdução ao sal da terra, comparando as qualidades do sal, as nossas necessidades, o que representava o sal, os nossos problemas e as nossas comparações que temos que observar dentro da palavra. E hoje nós temos um tema para ser discorrido, e esse tema hoje se baseia no princípio da disciplina. Esse é um dos primeiros temas que nós vamos trazer aqui dentro desse novo estudo que nós vamos fazer, né? E nós vamos nos basear na carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Do versículo 7 até o versículo 9. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, do versículo 7 até o versículo 9. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós lemos que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua bondade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Nós vemos aqui uma palavra tão interessante, irmãos. Eu nunca tinha parado para meditar nesse sentido que eu vou passar para vocês hoje. Mas como nós podemos comparar, né, esse relato, né, que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido uma forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Irmãos, Jesus, ele quando veio, ele passou por um processo, que aliás, eu e você passamos por processos. Muitas vezes nós podemos não entender, mas os processos, eles se concluem na nossa vida a cada momento. Jesus era um homem, um varão perfeito.
perfeito. Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus. Ele não veio com a marca do pecado, mas ele veio como Cordeiro de Deus, Cordeiro sem mácula, e veio para cumprir tudo aquilo que estava a respeito dele escrito. E aí nós passamos pelos processos. Jesus, como qualquer ser pequeno, ele aprendeu. Jesus teve que aprender. Jesus teve que caminhar, aprender a caminhar, aprender. Ele aprendeu a sugar, mamar. Ele aprendeu tudo aquilo que uma criança aprende. Aí você diz, mas Jesus precisou passar? Sim. Jesus precisou passar pelos processos. Ele nasceu como criancinha, cresceu 5, 6, 7, 8, e a Bíblia diz que ele crescia em estatura e graça e obediência. Nós vemos, irmãos, que uma das coisas mais que chama a atenção foi que Jesus não pulou nenhum processo. E por que Jesus não pulou nenhum processo? Porque ele era ligado diretamente ao Pai. Ele estava constantemente ligado ao Pai. Ele sabia como agir, porque o Pai estava nele e ele no Pai. Jesus não foi sendo ensinado, foi chegando à estatura de menino. Aí você pergunta, Jesus, aos 12 anos, ele vai a um templo, e ali ele deixa todo mundo extasiado. Doutores da lei, homens sábios, homens que entendiam toda a Torá, homens que eram exímios leitores e conhecedores, e faziam perguntas, e Jesus era contra, como sempre foi, era de ponta cabeça. Mas as teorias, tudo aquilo que Jesus falava, era para eles uma novidade. Jesus onde aprendeu? Aprendeu com o Pai. Jesus chegando ali com 12 anos, ele deixou todo mundo de queixo caído. Por quê? Irmãos, se nós, como seres humanos, tivéssemos a mesma relação com o Espírito Santo, como Jesus mantinha com o Pai, ele viria fazer morada em nós, para que nós pudéssemos andar sem pular processos, andar na verdade ligados ao céu, fazendo a vontade do Pai e não a nossa. Como ocorre nós tomarmos decisões que não são de Deus. Aí nós nos interrogamos, queremos saber por que não deu certo. Nós vamos para a meritocracia, querendo pôr os nossos méritos acima do que Deus tem para nós, do que Deus nos formou para ser o que Ele pensou e não o que nós queremos. E então Jesus ali, aos 12 anos ensinando ali, você tira uma base, tira uma reflexão. Poderíamos nós termos os nossos filhos cheios da sabedoria de Deus, se nós não fôssemos tão rebeldes, irmãos? Se nós ensinássemos aos nossos filhos aquilo que é Deus, quem é Deus, o temor a Deus, o andar na presença de Deus, a oração, a comunhão com Deus, e nós fôssemos o exemplo para os nossos filhos, aconteceria o mesmo. Porque que a nossa mente é travada,
Porque o inimigo acha pontos de apoio na nossa mente e cria aquelas fortalezas demoníacas para que nós não passemos aos nossos filhos o que é necessário. Porque hoje você entra num cárcere, numa cadeia, e você vê milhares de celas ali esparramadas, muita gente ali dentro daquelas cadeias, muitos que foram criados em lar cristão. Por quê, irmãos? Por negligência nossa. Por negligência nossa. Nós não estamos disciplinando nossos filhos. Sabe que essa disciplina que eu estou falando é ensino, irmão. Não é chicote, não é vara. Não é isso, é ensino. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança a orar. Ensina a criança a agradecer a Deus. Ensina a criança a reverenciar esse mestre querido. Ensina a criança a amar a Deus, a amar aquele que é superior a todos, a todo esse universo, aquele que é o nosso Criador. Ensina o teu filho, irmão. Se nós não destravássemos essas amarras demoníacas, com certeza nossos filhos iriam ser outros. As cadeias não estariam superlotadas, a Cracolândia não existiria. Por quê, irmãos? Porque nós pulamos o princípio principal, que é a disciplina. Nós não damos a disciplina de Deus para os nossos filhos. Não ensinamos os nossos filhos. Qual foi o erro de Adão? Qual foi o erro de Adão? Por que ele pecou? Por que Eva pecou? Eles estavam num paraíso. Imagine, irmãos, num paraíso. Faltava alguma coisa? Num paraíso, tudo aquilo era deles. Faltava alguma coisa? Por um acaso tinha alguma dívida naquele tempo que eles teriam que pagar, que eles teriam que emitir uma nota que nem hoje, fazer um Pix, porque as dívidas estavam aumentando? Não, eles não tinham dívidas, não tinha nada. O que estava faltando? Era ensino que estava faltando? Faltava ensino? Não. Não podemos dizer que faltava ensino. Todos os dias, a viração do dia, Deus ia perante Adão e Eva para ensiná-los. E o porquê? E o porquê então? Eles ouviam. Eles foram orientados. E por que eles então fizeram isso? Porque o homem tem uma coisa que se chama impaciência. O homem quer ver seus processos rapidamente serem feitos. É uma incoerência tremenda. Na verdade, o homem é imediatista. Quando o diabo oferece para a mulher e para o homem a chave para eles se crescerem, para eles se valorizarem como Deus, quererem pular o processo de aprendizado, eles não quiseram aprender, eles deixaram Deus para ouvir ensino diabólico. Eles abandonaram a Deus para ouvir a serpente. Então o homem já tem esse espírito voluntário para pecar. É imediatista, ele quer ver tudo realizado. É por isso que muitos homens quebram a cara, projetam uma coisa aqui, mas eles querem ver o resultado imediato. Não quer para amanhã, quer para hoje. E com isso, irmãos,
vão se embrenhando em problemas sem solução. Muitos vão caindo no desespero, porque não encontram uma saída. Pulam tudo aquilo que deveria ser obedecido, porque o que leva o homem à presença de Deus é a obediência. Se você não obedece ao Espírito Santo, se você não é guiado pelo Espírito, se você não é fortalecido pelo Espírito Santo, meu filho, você vai perder tempo. Mas Deus tem processos lindos para a sua vida. Deus tem processos maravilhosos para a sua vida. E nesses processos, com a interferência do Espírito Santo, você vai entendendo o que Deus quer, que Deus criou você. Para que Deus criou você, você vai entendendo a sua identidade, vai sabendo quem Deus pensou você ser. Você vai chegando à estatura de varão perfeito, vai crescendo, porque você obedece, porque você tem ali um momento, tem aquela vida ligada ao Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não adianta. Não adianta. Eles poderiam pensar, mas o que nós fizemos de errado? Fez. Não esperou em Deus. Eles estavam sendo ensinados, mas não quiseram saber. Irmãos, se nós olharmos, existem processos que a pessoa não entende mesmo. Às vezes você aqui hoje pode estar passando por um processo desse. Você olha para o livro de Jó e você vê no início, quem era Jó? Um homem temente a Deus, um homem que oferecia sacrifícios a Deus por ele e pelos seus filhos. Temente, era um homem que observava tudo, tinha uma vida abastada, porque Deus o abençoava cada dia mais. Mas de repente, irmãos, ele não entendeu. Começaram a acontecer coisas contrárias na sua vida. Ele começou a sentir coisas estavam acontecendo, desabando o seu mundo em volta dele. E Jó começa então uma guerra espiritual. Jó não estava entendendo. Se fosse ver pela meritocracia dele, ele diria: mas Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não. Jó estava passando por um processo, por uma disciplina. Todos nós, irmãos, passamos por disciplina. Todos nós. Porque o pensamento de Deus, aquilo que Deus tem para nós, é maior do que tudo aquilo que você imagina. Então, o processo da disciplina é um processo que nós temos que ouvir, parar para ouvir o Espírito Santo comandar e orientar tudo aquilo que nós precisamos fazer. E Jó não entendeu. Nós vemos que Jó começa a criar momentos de atrito. Senhor, eu não entendo isso, eu poderia nem ter nascido. Meu Deus, o que é isso? Eu não entendo, por que eu estou assim? E Jó vai indo. Mas um dia ele começa a perceber o que Deus queria dele. E Deus o chama para um particular. Jó, onde estava você quando eu formei as estrelas? Onde estava você quando eu formei esse vasto mundo? Onde estava você quando eu firmei a terra? E Deus começou a dialogar com Jó. Sabe o que era esse diálogo? Você dizendo: Jó, deixa de brigar comigo.
Entenda, Jó, o que eu tenho para você é bem melhor do que você está pensando. Ah, Senhor, mas eu tinha tudo, perdi tudo. Jó, isso é imediatismo. Aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas da vida ocorrem sem nós esperarmos. Os discípulos muitas vezes foram para o barco, estava tudo calmo. Chegava no meio do mar, o mar se agitava e causava uma grande tempestade. Tanto é que Jesus chegou até a intervir no mar para que eles não afundassem. Os altos e baixos da vida acontecem naturalmente. Isso ocorre na minha vida, na sua vida, em qualquer momento. E o que Jó aconteceu com ele foi isso. Aconteceu um processo. Às vezes você está passando por um processo que você não está entendendo. Mas o Senhor tem para dizer: calma, filho, calma. Eu estou nesse processo. Eu estou junto com você. Eu não vou deixar você se afundar nessa decepção. Eu não vou deixar você se afundar nesses pensamentos que muitas vezes você disse: mas o que é isso? Ele não vai deixar você afundar, irmão. Ele vai cuidar de você. No momento exato, a mão dele há de intervir na tua vida. Só que os processos nós temos que passar. E nós, como filhos, deveríamos observar, aprender com aqueles que foram nossos ancestrais, aquelas pessoas que estiveram antes de nós, passando por momentos difíceis, por momentos que não esperavam. O curso natural da vida vai, mas nós temos que entender os processos de Deus. Nós temos que ser submissos. Nós não podemos deixar que a nossa vida fique sem apoio. Nós não podemos deixar que a nossa vida possa correr sem disciplina. Veja bem, irmãos, os versículos diziam que Jesus teve que aprender. Nós temos que aprender. Você vai aprender, irmão. É só você não se desesperar. É só você não querer pôr os seus méritos ou seus descontentamentos na frente de Deus e arguir tudo aquilo que Deus faz. Não. Você tem que entender o que Deus quer de você. E para isso, irmão, é necessário você deixar a natureza, essa mente corrompida ser transformada. Jesus precisa entrar na tua mente, transformar essa mente que está impregnada de coisas que não deveria, mas Deus quer trabalhar na sua mente para transformar, para trazer você ao propósito que Ele tem na tua vida. Mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer aquilo que Ele tem de fazer. Irmãos, quando nós vamos mais para frente um pouquinho, capítulo 12 de Hebreus, nós vamos ver aqui uma outra passagem interessante. Versículo 5 a seguir, diz: e estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para disciplina, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos,
Pois que filho há a quem o pai não corrige? Irmão, nós vemos aqui uma interessante exortação, né, de Deus. Você está sendo corrigido. Sabe por que você está sendo corrigido? Porque Deus te ama. Se Deus não estivesse te corrigindo, se Deus não estivesse falando com você, você estaria perdido, irmão. Você estaria perdido. Porque Ele diz: é para disciplina que perseverais. Se você não perseverar, meu irmão, se você não enfrentar as situações, se você não acatar o que vem de Deus, do Espírito Santo, você não é filho, você é bastardo. Quando a correção vem, não é para te matar. Não, Deus não corrige ninguém para matar, não. Deus corrige você para que você entenda o projeto dele na sua vida, para que você fique amoldado, e Deus aperfeiçoa você mediante a disciplina, mediante a correção que Ele faz. Quando você verdadeiramente se entrega e deixa de ser o homem carnal, deixa de ser aquele homem que quer tudo imediato, quer tudo acabado, quer tudo de uma forma só, quer tudo de uma maneira estabanada, quer ser o foco de tudo. Não. Quando você se entregar ao Espírito Santo e deixar Deus te moldar, te transformar, te fazer uma nova criatura, te fazer ter uma nova mente, tudo isso Deus faz por você. É só você obedecer. É só você obedecer ao que Ele faz, porque a correção dele não é para matar. Mas estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tinham nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos. Lembra do seu pai? Lembra quando você era corrigido pelo seu pai? Muitas vezes, irmãos, nós temos que voltar atrás e pensar um pouco. Correções que eu recebi do meu pai, até hoje eu carrego comigo. Aqui, o que Jesus quer é uma submissão. Você ser submisso a Ele, somente. Ele não está pedindo mais, não está pedindo nada mais do que uma submissão. Os nossos pais, eles nos exortavam, e nós tínhamos verdadeiramente aquele temor. Antigamente, né, se diz que os pais olhavam e a criança entendia, né? Os pais estavam ali conversando numa sala, de repente ia passar uma criança no meio, jamais, não poderia de forma nenhuma. Nossos pais eram assim. O respeito, né? O respeito, o temor que nós tínhamos dos nossos pais. E para que eles faziam isso? Para nos ensinar
para nos disciplinar. Porque hoje, irmãos, imagine, hoje você vê uma pessoa criar um filho. Eu vejo pelos meus netos criar um filho, irmão, não é brincadeira. Um dia estávamos conversando e a minha esposa, a gente falava de filhos, né? E a minha esposa falou assim: olha, se fosse para ter filho hoje, eu não queria não. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Olhando nossos netos, ela falou: não queria não. Hoje o controle dos filhos é completamente absurdo, né? Absurdo. Se nós falamos do nosso tempo, é absurdo. E se nós falamos para eles do nosso tempo, isso é um absurdo. São duas gerações que se desencontram. As gerações vão passando e elas vão mudando para pior. Porque na verdade, irmãos, como já tínhamos falado antes, não é fácil. Imagina, hoje você pregar esse evangelho de transformação da mente, de submissão a Deus, de projetos totalmente elaborados por Deus na sua vida, de comunhão com esse Deus, para você ter acesso a Ele como filho. Ele te chama de filho. E a criação dele, o que ele faz, é tudo para você, para nós, como filhos. A correção de Deus, irmão, não é para te deixar de cama, não é para te deixar massacrado, não é para te fazer vergonha. Não. A correção de Deus é para que nós possamos ser aquilo que Deus projetou para nós. Cada um de nós, Deus projetou algo em nós. Cada um de nós, Deus tem um projeto. Nós temos que identificar o que é isso, o que é esse projeto. Nós temos que saber o que é isso que Deus quer de nós. E como nós vamos saber? Sendo filhos, dando ouvidos ao Espírito Santo, dando ouvidos a Deus, sendo submissos à sua palavra, sendo submissos a Ele. Vai custar muita coisa, vai custar tudo, mas você vai ser aperfeiçoado, porque o intuito de Deus é nos aperfeiçoar, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, como foi Jesus. Cheguemos à estatura de varão perfeito. É nós que não queremos, irmãos. É nós que não temos submissão. Mas, voltando lá para o último capítulo de Jó, nós vemos, irmãos, o que acontece com Jó. Ele cai na realidade. Ele começa a pensar em toda a sua trajetória de vida, e ele começa a ver que na verdade tudo que Deus falou foi para bem dele. Tudo que ele passou, os processos que ele passou, foi para bem dele. Ele foi desprezado. Foi desprezado pelos amigos, pela esposa, por todo mundo. Ficou enfermo, raspando lepra com um caco de telha. Mas ele era submisso, foi submisso. E no último capítulo do livro de Jó, 42, nós vemos lá que aí Jó diz uma frase muito linda: antes eu te conhecia de ouvir falar,
Mas hoje eu te conheço pessoalmente. Agora eu tenho mais intimidade com o Senhor. Agora eu te conheço, Senhor. Antes eu conhecia de ouvir falar. Às vezes você vem aqui e pensa: o pastor fala assim porque nada acontece com ele, ou isso, aquilo. Não, somos iguais. É a sua ótica, sua maneira de ver. Enquanto você vê pela sua carne, enquanto você vê por aquilo que está querendo te usurpar, querendo levar você para o desespero, Deus está falando: calma, está acabando. Isso que está acontecendo com você é para você mesmo ser edificado, você mesmo se enquadrar naquilo que eu quero. Isso é uma disciplina, isso é um momento que você vai passando por essas fases, né? Como Jesus passou, né? Ele não pulou fase nenhuma. Ele não pulou fase nenhuma até chegar ao Calvário. Ele foi como mandou o Pai. Então nossa rebeldia é que faz com que nós não alcancemos depressa aquilo, não cheguemos à estatura de filhos, varão perfeito. Não chegamos porque nosso espírito é rebelde, nossa carne é rebelde, não quer obedecer. Não quer obedecer, irmãos. Se nós olharmos, essa é a melhor disciplina que Deus tem para nós. É o que Ele quer transformar nós, nos transformar. Ele quer nos transformar através da nossa obediência. Quando nós somos obedientes, quando nós nos sujeitamos aos processos de Deus, quando nós entendemos o que Deus quer de nós, toda a correção, tudo aquilo que vier sobre a nossa vida, todos os momentos de angústia, todos os momentos de dor, faz parte, irmãos, faz parte de um processo, e nós vamos chegar lá. Você talvez está desesperado, pensando hoje em dia, irmão, mas o mais que tem é desespero. O mais que nós podemos ver no rosto da humanidade é desespero. Todo mundo teme, todo mundo fala nos acontecimentos, todo mundo tem esse medo de contrair uma doença, todo mundo tem esse momento de temor. Sujeite-se a Deus, irmãos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Tira esse medo. Não que você deve desprevenir, não estou falando isso. Prevenção é o melhor negócio. Mas não viva com a sua mente cheia, poluída de tanta miséria que é divulgado. Hoje é divulgada tanta miséria, tanta maldade, tanta ruindade, que você fica com o seu coração na mão. Estava começando a ver um jornal. Não sou muito de ver jornal, não gosto muito. A internet já está cheia de coisa ruim. Fui ver um jornal para distrair um pouquinho. Meu Deus do céu, não tive como assistir. É muita ruindade, é muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Satura a nossa mente. Falei, quer saber? Tchau. Tchau, não vamos parar com esse negócio, irmãos. Vamos parar de ver tanta podridão, tanta nojeira. Esse tempo que você passa em frente de uma TV, pega essa biblinha sua, tá? Faça ela uma TV. Aqui, ó, pega essa biblinha, ponha nos seus olhos, comece a doutrinar os seus filhos, ensinar eles. Ensine seus filhos a orar na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. Ensine seus filhos a dobrar os joelhos e agradecer a Deus. Agradeça a Deus com eles. Ensine seus filhos a dobrar o joelho na beira da cama antes de dormir.
Ensine teus filhos a vir para a igreja e ouvir tudo aquilo que for dito de ensino da palavra. Ensine o teu filho a ler a Bíblia junto com você. Junto com você. Não é você jogar nas costas do seu filho e sair fora e ver novela, não. Aprenda, irmãos. A melhor coisa que tem é você ensinar teu filho para amanhã não vê-lo num lugar ruim, num lugar péssimo, num lugar onde você nunca desejou nem desejaria ver teu filho. Não desmaie, irmão, se Deus começar a trabalhar em sua vida de uma forma que você não está entendendo, você não desmaie, não fique, e agora, Deus, o que eu vou fazer, e agora? Não, seja submisso, vai entender através do joelho, desce na humilhação, se humilha. Hoje o homem não sabe se humilhar. Tem muitas pessoas que não sabem mal o que é orar, vivem distantes. Muitas pessoas que pensam que a vida é isso. Amanhã eu vou levantar, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deu tudo certo, deu, não deu, não deu. Isso não é projeto de vida, irmãos. Isso não é vida. Vida é aquela que você reverencia o eterno, é aquela que você reverencia a Deus, é aquela que você adora a Deus, mesmo estando na prova, mesmo estando num momento difícil, mas você está: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo, o Senhor não vai me abandonar. Nunca o Senhor me abandonou, em momento algum o Senhor me deixou sozinho. Não, Senhor, eu quero cada vez mais fazer a tua vontade. Eu quero cada vez mais fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Porque, irmãos, se nós andamos uma vida esfarrapada, uma vida sem Deus, uma vida sem pôr o princípio, né, que é Deus, sem pôr Deus ali como alfa, não adianta, não vai adiantar, não adianta, você vai perder tempo. Porque quando você estiver no fim, pulando os processos, quando você estiver arrebentado, que não tiver mal o que fazer, você vai orar a Deus, vai pedir: Senhor, o que é que eu faço agora? Me socorre, Senhor, me ajuda, arruma isso aqui, Senhor, para mim, eu não estou aguentando mais, Senhor, mexe nisso aqui para mim, eu não estou. Engano seu, meu irmão. Jesus não vai fazer isso com você, não. Jesus vai te orientar a voltar ao processo. Onde você pulou, onde você errou, Ele vai te orientar. O que está acontecendo de errado? O que foi de errado ficou, irmãos. Deus, Ele vai te ensinar a andar na sua presença e ser um filho que Ele quer que você seja. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a ser o filho que Ele sonhou que você fosse. Então, irmãos, não pulemos o processo, não vamos ficar pensando, não, que desesperado, porque eu isso, aquilo, porque aquilo outro, não, o que eu vou fazer agora? Não, vamos pensar que nós temos um Deus, e que a única coisa que Ele quer de nós é que nós sejamos submissos, é que nós tenhamos esse contato com Ele, é que nós temos aquele contato de sempre, irmãos. Não é aquele contato que você vai vir para pedir, né? Não é aquele negócio que você vai vir para pedir e depois sai e vai embora e acabou. Não. Sabe por que você vem aqui?
porque você é grato a Deus, porque você quer adorar o Pai, indiferente do que foi na semana, indiferente do problema que você passou, indiferente de como foi esse mês, indiferente de como foi ali atrás, o que aconteceu ano passado, não interessa. Isso não interessa. Interessa que você está aqui com o coração aberto para adorá-lo, para reverenciar esse Deus e para pedir: Senhor, o que eu vou fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Orar mais, irmão, buscar mais a Deus, entregar-se mais ao Senhor e deixar que Ele corrija aquilo que não está certo, deixar que Ele corrija aquilo que não está bem na sua vida. Deus é especialista nisso. Deixe Ele trabalhar, porque quando nós ficamos à mercê do desespero, não entendemos o que Deus quer falar, não entendemos. E é aí então que o inimigo faz as suas artimanhas, trabalha na sua mente, acha apoio, e você vai naufragar. Você vai naufragar, irmão. Mas se você tiver com Deus, se você tiver recebendo a disciplina do Senhor, o ensino dele, aprendendo com ele, certamente você será bem-aventurado. Certamente você terá a certeza de que você está crescendo na presença do Pai. Espiritualmente, você está sendo uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Você está sendo uma pessoa conduzida pelo Pai, e o Pai te ama, e é isso que Ele quer de você, a submissão, né? É isso que Ele quer de você, que você seja uma pessoa sincera, uma pessoa que ande na presença dEle e que ouça a voz do Espírito Santo. Ouça essa voz, irmãos. Não seja rebelde, não seja desatento, mas tudo aquilo que o Senhor projetar no teu coração, tudo aquilo que o Senhor puser no teu coração, seja aquela pessoa submissa, seja aquela pessoa que quer somente adorar, indiferente do que é ou do que deixa de ser, mas você quer adorar, você quer descer na presença dEle, você quer amá-lo como Ele merece, na verdade, como Ele merece. E assim, irmãos, tenha certeza que o Senhor vai te levar à estatura de varão perfeito. Amém? 8h30? É 8h30. Então, irmãos, medita nisso, irmãos. Vocês têm, essa semana, vocês vão fazer um teste. Falar: Senhor, eu vou me pôr na submissão, eu vou ouvir tua voz, eu vou fazer aquilo que eu não estou fazendo. O que você não está fazendo? Orando, lendo a Bíblia, se concentrando mais em Deus, fazendo o bem. O que falta em você? O que você está passando? Não conte para mim, conte para Ele. Mas entenda, Ele vai falar com você, porque Ele te ama. Deus te ama, e a única coisa que Ele quer de você é a obediência e a submissão. Amém? Fique na paz, irmão. Deus te abençoe. Que você possa ter uma semana abençoada por Deus.